Irativo, criativo. Esse hate não é para você. A opinião sem mimimi, sem arrudeio e sem cerimônia no Mandando na Lata. Com Clayton Fiuza. Sobe o som. Meu povo do YouTube, habitantes da Vila Oculta da Opinião, é o seguinte, o segundo momento aqui no Mandando na Lata. E eu quero conversar com vocês a respeito de um criador de conteúdo que foi um dos que se destacaram, principalmente na treta da Haluca, e que teve assim um crescimento significativo. Aí depois ele deu uma pausa no YouTube, andou fazendo aí algumas atividades particulares e que das quais ele não falou, ou pelo menos eu não tomei conhecimento. E agora ele está de volta e bastou ele voltar para estar envolvido aí numa polêmica. Eu estou falando do canal Kirativo. O canal Kirativo que tem mais de 20 mil inscritos. E como eu falei, né, ele se tornou destaque na treta da Haluca. E eu acompanhava enquanto ele estava na ativa. E ele tem ali o seu ponto de vista um pouco ácido, né? Ele utiliza muito do humor ácido para trazer a sua opinião sobre determinado assunto. E esse menino aí, nesses últimos dias, ele tá tomando um hate daqueles. Tudo por conta desse vídeo aqui. Mas antes desse vídeo, ele tinha feito um outro falando a respeito do Podpah. Todo mundo sabe, né? O Podpah, que é considerado aí o maior podcast, piriri parará. Porém, o Podpah, ele é criticado, sim, ele é criticado por conta da ação dos seus entrevistadores ou apresentadores, né, que é o Mítico e o Igão. Por conta deles levarem sempre para o entrevistado algumas perguntas assim rasas, não tem assim uma profundidade, não se preocupa em pesquisar sobre o entrevistado, saber da história do entrevistado, saber se tem alguns pontos importantes para conversar, algumas curiosidades. E por aí vai. Isso, gente, não é só no Podpah. Toda pessoa que pretende abrir um podcast, criar um podcast, ele tem que ter certeza de uma coisa. Naquele momento ali, ele vai ser um entrevistador. Ele vai conduzir um programa de entrevistas, seja ele na internet ou até mesmo na TV aberta no formato talk show. Ele tem que estar preparado, ele tem que se preparar, ele tem que conhecer o entrevistador. Não é simplesmente como se fosse uma conversa de esquina, uma conversa de calçada, porque quem está do outro lado quer saber muito a respeito de quem está sendo entrevistado. E o Podpah, ele é criticado por conta disso. E os próprios integrantes do Podpah, eles não aceitam esse tipo de crítica. Mas foram eles mesmos que no início levaram essa ideia de fazer uma coisa bem rasa. Aí agora que está sendo criticado, não querem aceitar, pois então mudem o formato. Diferente de outros podcasts, ou até mesmo o concorrente, que é o Flow Podcast, ele saiu mais dessa linha rasa para uma linha mais aprofundada. Porque, entenda-se de uma coisa, de um podcast você leva desde um criador de conteúdo, ou de uma subcelebridade, até a maior autoridade do executivo do Brasil. E você não pode tratar da mesma forma, você tem que ter ali todo o conhecimento, tem que ter todo um cuidado. E a crítica que o menino Kirativo fez foi em questão a isso do podcast. E mais, para ser preciso, com relação também a um outro youtuber que até já citei aqui no canal, o Lucas Burni. O Lucas Burni, ele levou a ideia de que os canais no YouTube, no segmento opinativo, estavam
fazendo ali praticamente a mesma coisa, que ele estava perdendo ali o ritmo, e quando olhava nos comentários, eram as coisas mais absurdas possíveis e até mesmo inimagináveis. Mas opinião é isso, gente. Opinião não é uma coisa unilateral. Não é somente eu ter a minha opinião e acabou, meu ponto de vista acabou. Não. Se eu crio um canal do segmento opinativo, eu tenho que entender o seguinte: quando eu trago o meu ponto de vista, eu sou o emissor. Eu estou levando para você do outro lado o meu ponto de vista, a minha visão e a minha opinião sobre o assunto. Em contrapartida, você me dá o feedback. Você se torna o receptor e ao mesmo tempo você dá o feedback através de como? Dos comentários. Sejam eles a favor ou contra. Acontece que, infelizmente, no meio do segmento opinativo existe aquelas pessoas, existem aqueles determinados grupos ou aqueles determinados seres humanos, vamos dizer assim, que pouco importa a opinião, pouco importa se o vídeo ele foi construtivo, se ele foi edificante ou até mesmo dando a oportunidade de você levar o contraponto. Não, prefere utilizar o ad hominem. E esse rapaz aqui, o Kirativo, ele sofreu essa semana. Por conta de quê? Por conta do cenário, porque o cenário do rapaz tem a Yasmin Suavemente, o boné do Pablo Marçal, o Digo com a carteira de trabalho, o blusão aqui com o bigodinho, não preciso nem dizer de quem, que vocês já sabem. Falando da aparência do rapaz, aí eu pergunto: e o que você, ou o que vocês têm a ver com isso? O rapaz, ele tá utilizando o seu canal para trazer o ponto de vista. Não é para mostrar o melhor cenário, não é para mostrar a melhor estrutura. Ele não tá participando de um concurso de beleza. Ele está aí para trazer o seu ponto de vista. Agora, se vai agradar ou não, não depende de mim. Depende dos seus inscritos. Depende do seu público. Se o seu público concorda com ele, comenta. Se o seu público discorda, comenta. Ele só trouxe o ponto de vista dele referente primeiramente ao Lucas Burne, ao que o Lucas Burne falou no vídeo dele, e depois falando ao mesmo tempo sobre o Podpah, sobre o nível raso do Podpah. Mas foi o Podpah que se tornou assim. E agora que tá percebendo aí as críticas por conta desse nível raso, agora estão achando ruim. Então, se não querem ser criticados, mudem o contexto, mudem o formato. Da mesma forma que se o Kirativo ele escutasse ali, o conteúdo do Kirativo é raso, a atitude do Kirativo é desse jeito, e ele fala assim, fala assado. Se for algo construtivo, é certeza absoluta que ele vai mudar. Mas se é uma coisa que é rasa, é só para atacar o rapaz gratuitamente, é claro que ou ele dispensa ou ele leva na zoeira. É a mesma coisa que falar aqui do meu canal, falar do meu cenário aqui de fundo. Aí dizer, olha, o cenário dele é um cenário de videogame. Um homem desse de 47 anos com cenário de videogame, bonequinho do Mario, um Snoopy, Patolino e por aí vai. E o que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso, mas o meu público gosta. Se o meu público quer assim, então, beleza. E é uma forma até
de se identificar com o seu público. Se o público do segmento opinativo, ele é mais para jovem, adulto, é assim que ele se identifica, com esse tipo de linguagem. Se eu quisesse colocar um cenário sério, eu colocava aqui uma estante com um monte de livros. Totalmente sem graça, mas eu prefiro assim. Agora eu tô falando de mim. Se o criativo quer colocar o cenário dele dessa forma, beleza. Mas o importante não é somente cenário, não é somente... Não, gente, é o conteúdo, é o que ele tá trazendo, a ideia que ele tá trazendo, a ideia que eu tô trazendo. Aí cabe você, se você vai estar de acordo ou se você não vai estar de acordo, mas desde que você entenda e fale a respeito do ponto de vista e não utilizar de ad hominem para atacar o debatedor. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui, né? Trazer do meu ponto de vista a respeito dessa situação aí do criativo. Sucesso pro criativo aí. E para os demais que desejam aí seguir nessa mesma levada, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Dá like! Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar mandando aqui na lata. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui!